eu quero comentar com vocês uma matéria que saiu no jornal. Isso aqui é muito importante que vocês leiam essa matéria. Eu não quero deixar ninguém nervoso, nem assustar ninguém. Isso é uma matéria publicada pela BBC de Londres. Coronavírus pode ser só um ensaio de uma próxima grande pandemia, diz médico e matemático da USP. E realmente eu concordo com o Dr. Eduardo Massad. É uma coisa que eu já tenho falado, inclusive, com vários colegas, a gente tem comentado sobre isso. Isso é muito importante que vocês prestem atenção. Eu não costumo pedir que vocês compartilhem esse vídeo, não. Mas eu vou pedir para vocês compartilharem. Vocês que me acompanham sabem que eu raramente peço para curtir, para se inscrever, de vez em quando, e raramente também peço para compartilhar o vídeo. Mas isso aqui é muito importante, porque as políticas públicas e as pessoas que têm a chamada mola mestre, elas precisam ficar sensibilizadas. O que é a mola mestre? É o din-din, é o dinheiro. Elas precisam ficar sensibilizadas por isso aqui, porque vai passar essa pandemia e todo mundo vai relaxar, aí vai vir essa desgraça aqui, ó. Eduardo Massad diz que na próxima pandemia, depois de coronavírus, deve ser avassaladora. Depois vocês leiam a matéria para vocês poderem analisar isso com detalhamento. E defende que o mundo aprenda mais sobre medidas de distanciamento social. Eu, bem na verdade, eu acredito que a solução já existe, eu quero comentar isso com vocês, mas ele inclusive fala nessa matéria sobre o número de pessoas que morrerá nessa próxima pandemia, que pode nem ser por coronavírus. Ele, como matemático, ele consegue fazer previsões matemáticas de possibilidades, ou seja, existe uma grande possibilidade. Se você pegar as previsões matemáticas da história da humanidade, o quantitativo de pessoas, a condição social que as pessoas vivem, a distribuição dessas pessoas em grandes cidades, tudo isso são parâmetros que são usados pelos matemáticos para eles poderem fazer cálculos matemáticos e preverem a possibilidade de uma coisa acontecer grande. E pode ser que essa epidemia do coronavírus ela tenha sido mais um fator que aproximou mais ainda esse cálculo para essa grande pandemia. Porque, pessoal, a gente já teve pandemias no mundo, como a peste negra, por exemplo, que hoje a gente conhece como peste bubônica, transmitida pela pulga do rato, que dizimou a Europa. Praticamente metade da Europa foi dizimada. A cada 2 pessoas, uma morria. Depois que eles descobriram que a pulgazinha do rato que transmitia aquilo, começaram a matar todos os ratos e a desinfetar todos os locais com ratos, e a peste foi diminuindo e foi salvando a população. Nós já tivemos a gripe espanhola, que matou milhões e milhões de pessoas no século XX. Eu tinha uma bisavó que viveu essa época. Ela foi enfermeira do médico Pedro Ernesto, doutor Pedro Ernesto, que depois foi secretário de Educação, ministro da Educação, parece. Foi um grande homem também ligado à área de educação, doutor e professor Pedro Ernesto. Ela foi enfermeira dele. E a minha bisavó, que morreu com 106 anos de idade, me dizia que não tinha lugar para enterrar os corpos, as pessoas deixavam os corpos nas calçadas e vinha a carrocinha e pegava aqueles corpos. E eu vou até falar uma coisa aqui que eu não quero chocar vocês, mas em 1918 ela me falava que as pessoas nem morriam direito, já pegavam, já jogavam nas carrocinhas. Não tinha nem morrido direito. E eu estou falando isso para que esses erros novamente não se repitam. E a gente tem como evitá-los, se tiver realmente vontade política, né? Vontade política e vontade daqueles que têm a mola mestre chamado dinheiro para patrocinar os pesquisadores ao desenvolvimento de técnicas e fazer com que a gente não precise chegar a esse ponto, porque ele está dizendo sobre as medidas de distanciamento social. Maravilha, é muito bom, muito bonito isso, eu acho ótimo. Tecnicamente ele, como médico, está certo em falar isso. Mas e a economia? E a grande convulsão social que ocorrerá por causa de mais um distanciamento social? Porque, sinceramente, o Brasil só não está entrando em convulsão social, só não está havendo saques e roubos em grande quantidade nesse momento por causa dos R$600 do governo federal. Porque se não fosse os R$600, meu amigo, isso aqui já estava um inferno. Você imagina uma pandemia nesse aspecto. Se uma pandemia que mata 5% da população já está causando isso, depois vocês leiam que a previsão do Dr. Eduardo é de que chegue a 2 bilhões de mortos no mundo. 2 bilhões de mortos diretamente por causa da pandemia. E a gente sabe também dos derivativos, dos efeitos indiretos que essa pandemia vai causar em mortes também, que são os efeitos econômicos.
as pessoas vão morrer de fome, não vão ser atendidas também por causa de outras doenças, porque não vai ter gente qualificada, vai haver convulsões sociais, guerras, revoltas, revoluções e tudo isso. A questão hoje é muito mais séria do que a gente imagina de um simples problema de saúde. Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo, porque pesquisadores descobriram já há algum tempo uma técnica chamada CRISPR. E eu tenho conversado muito sobre essa técnica e tenho já sido chamado já de Dom Quixote de La Mancha. Só falta o Sancho Panza. Acho que eu já sou o Sancho Panza, que eu já tenho já a barriguinha para justificar isso. Mas estou falando aqui aos quatro ventos, tentando sensibilizar as pessoas e entender que essa técnica aqui, a técnica da edição genética, ela pode ser a técnica que vai salvar a humanidade. Vocês entenderam? Pelo simples motivo, quem inventou essa técnica foram dois pesquisadores, a doutora Jennifer Doudna, da Universidade de Stanford, e a doutora Emmanuelle Charpentier, do Max Planck Institute, na Europa. Elas é que inventaram essa técnica. O nosso grupo no Canadá, ele pesquisa essa técnica também. E o professor Jacques Tremblay, da Universidade Laval, onde foi o meu professor, meu amigo e professor, e eu faço parte do grupo dele lá de pesquisa no Canadá, conseguiu já desenvolver uma técnica para diagnóstico e tratamento do Covid-19, usando essa tecnologia, que pode ser replicada não só para o Covid, pode ser replicada para o Ebola, para o HIV, para vários outros tipos para a febre amarela, para a dengue, para um monte de problemas. Porque você pega uma proteína que já existe há bilhões de anos na natureza, é uma proteína que existe dentro das bactérias e que ela criou com um mecanismo de proteção contra a infecção de vírus, os chamados bacteriófagos. Então a bactéria que criou esse mecanismo, e essa proteína se liga a esse vírus e rompe o vírus. Então essas duas pesquisadoras, e os outros pesquisadores do mundo também, dentre eles o professor Jacques, eles conseguem adaptar essa proteína para o vírus que está te infectando. Então eles conseguiram adaptar para o tratamento do ser humano com essa proteína. Então ela é uma proteína reprogramável. Ou seja, se o vírus muta, você consegue adaptar a proteína também para interagir com o vírus e romper o vírus e matar o vírus. Já existem estudos clínicos em fase 1 e 2 para inúmeras viroses, inclusive para o Ebola, para o HIV também, aonde houve uma redução completa, quando eu digo assim, não é redução, mas um extermínio completo da viremia, da atividade viral nesses pacientes. Então, em estudos científicos já publicados, em grupos populacionais pequenos, você já tem gente curada de HIV, por exemplo, sem mais carga viral por causa do uso dessa proteína. Então, pessoal, eu quero deixar bastante claro, compartilhem esse vídeo. A gente precisa difundir essa técnica, a técnica do CRISPR. A técnica do CRISPR, ela é muito importante, ela vai salvar a humanidade. Ela é o divisor de águas para o tratamento de inúmeras doenças infecciosas, cânceres, doenças genéticas. Da mesma forma como foi a penicilina por Alexander Fleming. As pessoas antes morriam de tuberculose. Alexander Fleming era um médico militar da Primeira Guerra Mundial. Ele era um médico que não conseguia aceitar seus pacientes feridos por projéteis de armas, de balas de fogo, complicarem por causa de infecções. Então ele dedicou a sua vida para a investigação de substâncias que pudessem combater esses vírus e descobriu a penicilina. O mundo, a gente conhece o mundo antes e após a penicilina. Depois da penicilina, ninguém mais morreu de tuberculose, ninguém mais morreu de infecção generalizada pelo corpo, ninguém mais morreu de nenhum tipo de bactéria depois da penicilina. E o CRISPR vai ser a mesma coisa. As pessoas não vão morrer de virose. Se o vírus sofreu uma mutação, não há problema. É barato, rápido você fazer a adaptação do sistema para poder interagir com aquela mutação. E o diagnóstico também. O diagnóstico usando essa técnica tem um índice de sensibilidade, especificidade, uma acurácia acima de 95%. Ou seja, se der negativo é negativo mesmo, se der positivo é positivo mesmo. Tá bom, pessoal? Então eu peço encarecidamente que vocês divulguem o máximo possível para os seus contatos
inundem a internet com essa informação. O que pode salvar a humanidade dessa próxima pandemia, que vai diretamente matar 2 bilhões de pessoas e indiretamente a gente não sabe, ou seja, pode ser o início de uma nova humanidade. De 7 bilhões podem sobrar talvez 500, 600 milhões de pessoas no mundo, porque a pandemia já é uma coisa horrorosa, já mata. Você imagina o pavor das pessoas vendo que as pessoas estão caindo umas atrás das outras e morrendo e perecendo por causa dessa grande pandemia. Esse aqui é o professor Jacques Tremblay, que é meu professor, eu sou aluno dele, fui aluno dele, né? E também é chefe do serviço de genética da Universidade Laval. Ele desenvolve uma pesquisa para a Covid-19, para o tratamento de Covid-19 usando a tecnologia CRISPR, que pode ser replicada em outras viroses. Então, quem sabe, a gente sensibilizando políticos, empresários, a gente sensibilizando aqueles que têm acesso à mola mestre, que é o dinheiro. Infelizmente, esse vil metal que manda no mundo, mas que esse vil metal seja um metal abençoado, né? Que seja um recurso abençoado e a gente consiga difundir isso o máximo possível para que a comunidade científica tenha acesso a recursos e desenvolva mais ainda pesquisas sobre CRISPR.